Previdência, aqui no Brasil, ela está disciplinada por lei, que tem duas vertentes. Uma vertente é o da aposentadoria, que nós já temos tratado e a maioria das pessoas consegue entender. A outra vertente da Previdência e da assistência social. Quando a gente fala de assistência social, a primeira imagem que a gente vê pela memória da gente é aquela fila enorme de pessoas recebendo sopão de madrugada, aquela fila enorme de pessoas recebendo cobertor na época do frio, os moradores de rua, os favelados, né? Isso é uma parte do cidadão que está atendido pela assistência social. E esse conjunto de pessoas, eles estão envolvidos dentro de um conceito que é trabalhado e é chamado como condição de miserabilidade. E essa condição de miserabilidade, ela tem um parâmetro legal que é 1/4 de salário mínimo para cada integrante do grupo familiar ao que o requerente faz jus. O que significa isso? Primeiro, o que é a renda familiar? A renda familiar é a somatória de rendimentos que o núcleo familiar aufere durante um período de 30 dias. E quem é esse grupo familiar? É o marido, a esposa, filhos e assemelhados. Primo não faz parte, cunhado não faz parte, tio não faz parte, mas um filho adotivo faz parte, um enteado faz parte. União homoafetiva também está dentro desse contexto. Quais são os rendimentos? Especialmente de salários. Benefícios previdenciários também entram dentro do contexto da renda familiar, mas benefício assistencial não. Exemplo, o marido está pleiteando, o chefe da família está pleiteando um benefício assistencial. A esposa dele ou um filho inválido recebe um benefício assistencial. Esse benefício assistencial não entra no cômputo da renda. Ou seja, dentro de uma família, pai, mãe, filhos e assemelhados, podem existir vários benefícios de prestação continuada concedidos, entendeu? Porque não entra no cômputo disso. E essa história de 1/4 de salário mínimo é um referencial. A renda familiar dividida pelos integrantes da família não pode ser superior nem igual a 1/4 de salário mínimo. Só quem está abaixo de 1/4 de salário mínimo é que se encontra nessa condição de miserabilidade. Agora existe a outra condição, que é a condição da vulnerabilidade. Tá? Qual é a ideia de vulnerável? É aquele que está sujeito às agruras da vida em coletividade. E a gente viveu isso com muita ênfase agora no período da pandemia. Quantas pessoas que antes da pandemia estavam bem de vida, tinham um negócio montado e na pandemia precisaram fechar. Os restaurantes, por exemplo, é um exemplo clássico disso. Os donos dos restaurantes, os empregados dos restaurantes, gerente, maître, chefe de cozinha, eles passaram a entrar numa condição de vulnerabilidade. E aí, o vulnerável pode morar numa casa de 3 quartos, com 4 banheiros, ter um carro novo na garagem, ter uma televisão de 50 polegadas na sala, ter aparelho de ar-condicionado, mas ele não consegue usufruir daquilo. Então, essa é a ideia da vulnerabilidade, né? E o BPC, os benefícios de prestação continuada, que são conhecidos aí como LOAS, né? Eles atingem esse tipo de pessoa. E é importante que o cidadão tenha conhecimento disso. Existe um outro grupo de pessoas que aqui em Oswaldo Cruz, que é a nossa cidade, onde eu moro, a gente está começando a ver aparecer imigrantes. Esses
também são alvo do benefício de prestação continuada. Brasileiros e imigrantes residentes no país, o BPC atende a ele. E nós não podemos nos furtar, isso é letra de lei, nós não podemos nos furtar em acolher os imigrantes. E Oswaldo Cruz, uma cidade de 30 mil habitantes, está recebendo isso, entendeu? E eles são potenciais beneficiários do BPC. O CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados, estabeleceu as regras para isso, né? Então, ele passa a ser um residente legal dentro do país e ele pode ser atingido. Se você conhece alguém nesse sentido, por favor, nos indique para que a gente possa orientar e essa pessoa passar a ter condições dignas de vida, que é o que ele veio buscar aqui no país. Sendo brasileiro ou imigrante, quem precisar do BPC, a Confiança Previdenciária está pronta para orientar e ajudar essas pessoas. Sem dúvida, faz parte da nossa missão. Nós estamos situados na Avenida Presidente Vargas, 547, na cidade de Oswaldo Cruz, e o nosso telefone é 18 98 812 4322.